Oi, beldades! Tudo bem com vocês? Passaram bem o carnaval? Pois é, carnaval acabou, os feriados também, e como brincam no Brasil, né, o ano começa agora em março. Então, eu vou aproveitar para poder começar o mês de março trazendo para vocês um vídeo com dicas bem bacanas. Eu separei 10 dicas para poder facilitar o atendimento de vocês no dia a dia e otimizar também o atendimento. Bom, gente, eu decidi gravar esse vídeo para vocês porque não só vai facilitar o atendimento de vocês, como vai fazer vocês também ganhar tempo durante o atendimento, porque as dicas que eu vou dar são dicas que hoje facilitam o meu trabalho também. A primeira dica que eu quero trazer para vocês é a dica de como aplicar o batom quando você for aplicar um batom escuro. Eu aprendi essa dica no Instagram, agora eu não me recordo mais quem foi. No vídeo ela usa como referência o batom vermelho. Eu fiz no meu Instagram a mesma técnica, explicando também no meu Instagram como que eu fazia. Quem me segue lá pelo Instagram já viu, quem não me segue, eu vou deixar o Instagram aqui embaixo, comecem a me acompanhar por lá também, porque no Instagram eu ponho muito conteúdo que eu não ponho aqui no YouTube, além de mostrar muito do meu dia a dia como maquiadora. No vídeo ela mostra como que ela posiciona para encaixar o pincel na boca e fazer o contorno. Eu vou deixar para vocês aqui o vídeo que eu fiz e deixei no Insta. E isso me ajuda muito, tanto para fazer, né, a aplicação de batom vermelho, como qualquer batom escuro, porque você vai acompanhar certinho o contorno da boca da cliente. E eu vejo que eu ganho muito tempo, porque eu não preciso ficar voltando e corrigindo o batom da cliente. Sem contar que muitas vezes quando a gente corrige o contorno, se a gente não souber esfumar e dosar certa quantidade de corretivo, vai ficar aquela sombra contornando a boca e aquilo é muito feio. A dica 2 que eu trouxe para vocês é sobre cílios postiços. Muitas vezes quando a gente vai aplicar os cílios, a gente tem o hábito, né, de falar para a cliente, fecha os olhos, e aí vai e cola o cílio com a pessoa com o olho fechado. Só, gente, que quando a gente cola os cílios, né, na pessoa com os olhos fechados, a maioria das pessoas tende a fechar o olho e a pálpebra dá uma contraída para o lado de dentro. Então, quando a gente cola daquela parte que está contraída para fora. E aí, quando a pessoa abre os olhos, essa primeira parte do olho aqui, ó, fica sem cílio. E o cílio chega a ficar muito longo para o lado de fora aqui. E como o cílio dá volume, a parte externa dele tende a ser mais volumosa e maior, a cliente acaba ficando com aspecto de olho caído, porque o cílio vem parar cá embaixo, né? E se a pessoa já tiver o olho caído, gente, puxa mais ainda para baixo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, o que eu faço quando eu vou fazer uma aplicação de cílios para evitar de posicionar o cílio no lugar errado? Eu peço à cliente para olhar para baixo ao invés de fechar os olhos. Então, eu falo para ela, olha bem para baixo. E aí, quando ela olha bem para baixo, ela vai ficar com o olho aberto. Então, a pálpebra dela vai fazer o movimento certo que faria se ela estivesse olhando para frente. E aí, dessa forma, eu consigo posicionar melhor os cílios para evitar dele ficar longe da frente aqui e muito longo aqui atrás, no final dos olhos. Se você vê que a sua cliente tem uma certa intolerância a mexer nos olhos dela, eu recomendo que você peça a cliente para ficar com os olhos fechados, porém com ele bem relaxado. Você fala para ela, olha, fica com o olho quase querendo abrir, tipo, você vendo um vulto que eu tô mexendo, mas sem abrir o olho 100%. Por quê? Porque se a cliente ficar nessa posição, gente, com o olho quase abrindo, né, mas sem contrair a pálpebra, você também vai ter mais facilidade de colar os cílios no lugar correto. A dica 3 que eu venho trazer para vocês também é sobre cílios. Só que o que eu quero falar com vocês aqui é de quando a cliente, não só com cílios, mas quando a gente vai passar lápis ou máscara no olho da cliente, a cliente tende a lacrimejar. É uma dica que eu ouvi uma vez, eu achava, gente, de verdade que isso não funcionava, mas eu já testei com mais de uma cliente e de fato funciona. Quando você for mexer nos olhos da cliente e ela tiver uma tendência a lacrimejar, pede ela para colocar a língua no céu da boca. Pode parecer estranho, mas funciona com a maioria. Não, eu não vou falar para vocês que funciona com todos que eu testei, mas com a maioria, de fato, ajuda. Se a pessoa colocar a língua no céu da boca, e duas coisas que eu peço, falo assim para a pessoa, coloca a língua no céu da boca e puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Porque isso também ajuda a controlar a lágrima e evita da pessoa ficar lacrimejando demais, né? Porque a pessoa começa a lacrimejar, não só atrapalha o andamento da maquiagem, como também pode prejudicar o que você já construiu até aquele momento. Dica 4.
Gente, essa dica eu acho muito interessante deixar aqui, mas ela é voltada para quem faz atendimento com horário agendado, que é o quê? Pedir a referência da maquiagem para cliente. E por que que isso é importante? Vamos supor que você marcou aí para fazer um atendimento, sei lá, de 5 madrinhas num casamento, né? E aí você conversou com essa noiva e a noiva te passou que seriam 5 madrinhas para você maquiar, mas você não viu foto dessas madrinhas e não viu referência. Você vai deixar para ver isso lá no dia. Aí, para você ver no dia e você estudar se aquela maquiagem que a pessoa quer e tá te mostrando ali na hora se aplica ao formato de rosto dela, ao tom de pele dela, ao horário da cerimônia, ao estilo de vestido, você vai ter que ver isso tudo lá na hora. Você vai gastar uma média por pessoa de 5 minutos. Sendo 5 pessoas que você tem para atender, você vai gastar 25 minutos. Se você tiver que estudar novamente cada uma das maquiagens porque não se aplica, vamos arredondar aí que você vai gastar com as 5 mais ou menos meia hora. Gente, meia hora é quase o tempo de um atendimento, porque eu gasto mais ou menos 40 minutos para fazer uma maquiagem. Daria para praticamente fazer uma maquiagem. Então, é muito tempo, né? Se você anda com seu horário apertadinho ali, justinho, que é o que normalmente nós maquiadores fazemos, coloca um horário todo, um encaixadinho no outro ali, você vai correr o risco de ter atraso no seu atendimento. Então, eu recomendo sempre que vocês peçam essa referência, porque eu faço isso nos meus atendimentos, porque você ganha tempo para no dia ficar muito mais rápido e muito mais fácil de fazer seus atendimentos e evita atrasos. Dica 5. Procure sempre deixar os seus produtos na ordem que você vai fazer o atendimento. Então, por exemplo, aqui no meu ateliê, eu tenho do lado direito tudo que é de maquiagem e do lado esquerdo tudo que é de penteado. E eu já posiciono dessa forma porque, por exemplo, minha tomada está do lado esquerdo. Então, quer dizer, eu tenho que colocar extensão, secador e tudo mais para eu não ter que ficar dando volta. Posicionar tudo de cabelo do lado esquerdo para mim é mais fácil. Então, eu sempre deixo tudo que é de cabelo do lado esquerdo. Do lado direito, eu deixo tudo que é maquiagem. Em cima da minha mesa, eu deixo várias gavetinhas de acrílico. Eu vou tirar uma foto para mostrar para vocês. E aí, como ela é transparente, eu consigo visualizar o material que eu vou utilizar para trabalhar e isso evita de eu pular alguma etapa enquanto eu estiver atendendo. E eu tenho também um potezinho de vidro, onde eu coloco todos os produtos que são de limpeza e preparação de pele, né? Que é a primeira etapa que a gente faz, ela já fica logo de frente também. Que como os produtos ficam todos ali, não tem como eu pular etapa nenhuma. Isso me faz ganhar muito tempo durante o atendimento. Quando eu atendo fora, eu coloco na ordem que eu vou fazer o atendimento, os produtos dentro da maleta também. E eu sempre monto a minha maleta do mesmo jeito. E sempre que eu utilizo um produto, eu volto ele para o mesmo lugar. Isso faz com que eu mantenha a minha plataforma de trabalho organizada e eu ganho tempo também quando eu tenho que atender mais de uma cliente, principalmente fora do ateliê, né? Porque eu não posso deixar os produtos fugirem da ordem, porque senão depois, quando eu chegar na segunda ou na terceira cliente, eu vou ter que ficar ali procurando os produtos para poder atender. Então, fazendo dessa forma, as primeiras vezes, gente, é até meio chato você ter o cuidado de fazer essa organização. Com o tempo, aquilo vira um hábito. Então, assim, se exercite fazer, porque vocês vão ver que vão ajudar muito vocês vão ganhar muito tempo durante o atendimento também. Dica 6. Bom, gente, a dica 6 e a dica 7 estão mais ou menos associadas. A dica 6 é que vocês, quando forem fazer atendimento de vocês, eu não sei a ordem com que vocês trabalham, eu vou falar a ordem com que eu trabalho. Como eu faço a pele primeiro, a gente tem a tendência a selar o rosto todo. Porém, eu deixo a área da pálpebra móvel e pálpebra fixa sem selagem. E por que eu faço isso? Porque na hora que eu vou aplicar a sombra, a pigmentação dela vai ser muito mais intensa. Seja eu tenha colocado corretivo nos olhos ou eu tenha colocado potencializador de sombra. E tem muita gente que gosta de selar porque fala assim, mas se eu não selar, a hora que eu for ali esfumar, eu vou demorar muito tempo esfumando porque para tirar a marcação, justamente porque a pálpebra não estava selada. E aí, gente, é onde entra na dica 7. Ao invés de você selar o olho todo, quando você estiver fazendo atendimento, eu separo duas sombras. Quando eu vou fazer pele clara, eu uso uma sombra mais nude, e quando eu faço pele negra, eu uso uma sombra mais café com leite. O que eu faço? Eu pego um pincelzinho e passo aqui essa sombra, né? No meu caso aqui, eu passaria a nude. Passo essa sombra aqui nessa região toda, tá? Que excede ao final da sobrancelha e dos olhos aqui, na diagonal. Eu passo essa sombra aqui. Passo ela aqui, né? Na parte inferior da minha sobrancelha aqui, mas já na pálpebra fixa.
E passo também no canto interno dos meus olhos. Aqui eu passo também toda essa sombra nude. Eu selo bastante toda essa região, deixando basicamente a pálpebra móvel sem selar. Isso vai fazer com que na hora que eu tenho que esfumar aquela sombra que encostou na pálpebra, onde ela não está selada, é muito mais fácil. Eu vou conseguir esfumar isso quando eu começar a subir para essa região aqui que está selada, ela já vai subir esfumando e já fazendo degradê. Então aqui a sombra vai ficar muito mais intensa e essa questão de deixar essa parte sem selar evita de ter que ficar indo lá na sombra e voltando no olho, vai na sombra e volta no olho, o que faz a gente perder muito tempo tentando pigmentar a sombra. Quando a pálpebra não tá selada, a gente às vezes vai 2 vezes na sombra e já consegue esfumar e conseguir o tom que a gente espera naquela maquiagem. E quando você tá com essa região selada, você consegue esfumar aquilo ali que tava sem selar com muito mais facilidade, porque essa parte fixa ficou selada. Dica 8. A dica 8, gente, é sobre contorno. Durante muito tempo eu apenhei para poder achar a posição certa de contorno para cada rosto. E aí eu fiz um curso uma vez com a Thalita Barrichello e ela ensinou no curso dela uma dica muito legal. E eu uso essa dica como referência e realmente, gente, não tem erro. Quando você tiver que fazer o contorno lateral aqui, lembrando que nem todo mundo tem o mesmo formato de rosto e nem todo mundo se aplica esse estilo de contorno. Então, se você não sabe direito aonde que você tem que aplicar o contorno, para evitar de você colocar ele muito em cima ou muito embaixo, você vai sempre tirar como referência a ponta da orelha da cliente. E é aqui que você vai trazer o contorno. O lugar certo do contorno é exatamente nesse ponto. Gente, não tem erro. Eu ministro o curso explicando dessa forma. Eu faço assim com as minhas clientes e não tem erro. O esfumado fica exatamente no lugar certo. Então, a dica que eu deixo para vocês é sempre marquem pela ponta da orelha da cliente. Dica 9. Gente, eu já expliquei para vocês em outros vídeos que eu não trabalho com uma gama gigantesca de base. Ou seja, eu não tenho base para todo tom de pele, né? E o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer muitas vezes mistura de tons de base que eu trabalho para poder alcançar o tom da cliente. E como que eu testo essa base? Uma vez eu assisti um tutorial, que eu também não lembro o nome da maquiadora, eu sei que era uma maquiadora aqui de Belo Horizonte, que estava fazendo uma live, e ela ensinou essa técnica, e depois que eu comecei a fazer essa técnica, gente, realmente não tem erro, você não erra tom de base de cliente mais. Eu testo a base da cliente aqui, ó, nesse fundinho. Por quê? Porque quando você testa nesse fundinho, se a pessoa é uma pessoa bronzeada, aqui ela já pegou sol. Porque normalmente a pessoa é bronzeada, às vezes o pescoço não pega sol porque o próprio rosto faz sombra. E o rosto tá sem estar bronzeado porque a pessoa passou protetor solar. Então, quando você aplica aqui, você encontra o tom ideal da pessoa. Se ela tiver com o rosto mais claro que o colo, você consegue igualar. Se ela tiver com o rosto mais escuro do que o colo, porque acontece também, às vezes a pessoa anda muito no sol, não tem o hábito de usar protetor, mas está sempre com essa região coberta. Então, ela fica com essa parte clara e o rosto mais escuro. Se você testa aqui, você consegue equilibrar o tom da pele da pessoa. Sem contar que, quando você não tem o tom da base certo, você pega um tom aproximado e coloca aqui. Se ficou mais escuro a sua base do que a pele, você sabe que você tem que colocar um pouquinho de base mais clara. Se ficou mais claro, você sabe que você tem que colocar um pouquinho de base mais escura para poder alcançar o tom. Então, gente, não tem erro. Testou a base aqui nesse fundinho, você vai sempre acertar o tom de base da sua cliente. Dica 10. Quando vocês forem selar corretivo em cliente que tem linha de expressão, e não precisa necessariamente, gente, ser pessoa com pele madura. Tem gente que tem essas dobrinhas abaixo dos olhos aqui, muito evidentes. Ou então tem os pezinhos de galinha e tudo mais que você vê que tem, que requer um cuidado maior. A gente sabe, e se você não sabe, vai aprender agora, que se a gente selar a pele, deixando a base acumular nessas linhas, a pessoa vai ficar com aspecto de mais idade do que ela já tem, porque as linhas vão ficar muito marcadas. E como que eu faço para evitar isso? Primeira coisa que eu faço, gente, é ir com a esponjinha e dando batidinhas aqui, com a pessoa olhando para cima, até eu espalhar toda aquele corretivo ou toda aquela base ali. Terminou de espalhar, eu falo para a pessoa, mantenha olhando para cima para mim, por favor, até eu selar. Por quê? Nisso eu já tô com o meu pó translúcido aberto na mesa, né? Eu não vou lá deixar a pessoa lá olhando para cima e vou lá começar a procurar, não. Eu já deixo o pó translúcido preparado. Aí eu vou pegar um disquinho assim. Esse aqui é desses que vem em produto mesmo, em base, em pó compacto. Às vezes vem esses disquinhos, mas a gente compra esse disquinho em loja também. Vou lá encostar no disquinho.
e com a pessoa olhando para cima para evitar de estar dobrando no ponto onde eu vou selar, eu vou selar com a esponja. Eu não vou selar com o pincel, porque eu preciso que essa região fique muito bem selada para evitar de, com o tempo, ela voltar a acumular pó e corretivo ali naquela região. Então, eu selo sempre com o disquinho, dando uma leve pressionada no olho da pessoa ali naquela região toda de baixo, até estender. Quando a pessoa tem linha na testa, a mesma coisa. Eu falo pra pessoa fechar o olho, relaxar a testa. Bata a esponjinha ali até tirar todas as marcações, todo o corretivo em excesso que acumulou e vem aplicando, pressionando com o disquinho. Você vai fazer com que a pessoa fique com a pele com um aspecto mais bonito, mesmo que ela tenha linhas de expressões. Agora eu vou deixar uma diquinha bônus para vocês, que enquanto eu estava aqui preparando o material para gravar o vídeo, eu lembrei, que é como fazer o delineado e evitar que o delineado dê aquela quebrada. O delineado é mais ou menos a mesma coisa dos cílios, gente. A pessoa vai ficar com o olho aberto, né? A sua cliente não vai ficar conversando com as pessoas com o olho fechado. Então, para você poder conseguir posicionar o delineado da maneira certa, o ideal é que você faça o risco, né, do gatinho com a pessoa com os olhos abertos. Você vai chegar no finalzinho do olho da pessoa e vai fazer o risquinho de um lado e vai fazer o risquinho do outro. Uma vez que você fez o risquinho, você marcou como que você vai fazer o delineado para que o olho da pessoa fique, quando ela estiver com o olho aberto, com o delineado de maneira reta e não quebrando. E aí você faz ele pro lado que você, né, quer. Se você quiser ele mais plano, você faz mais retinho. Se você quiser ele mais arqueado, você sobe ele um pouquinho. Mas sempre faz a marquinha do risco com a pessoa com o olho aberto. Ela fechou o olho, você termina de preencher o delineado normalmente, como você sabe. Essa dica também é uma dica bacana. Essa eu aprendi com a Juliana Lessa. Eu não conhecia essa técnica, mas vendo uma vez um videozinho rápido que ela fez no Instagram. E ela fez essa dica e eu achei muito legal e realmente dá certo. Quando você faz e depois você faz o delineado fica sempre certinho, né? Lógico, lembrando que delineado tem alguns olhos que, independente de estar com o olho aberto ou fechado, gente, o delineado não vai aplicar, que normalmente são pessoas que têm pálpebra muito pequena, ou a pálpebra caída, ou pálpebra gordinha. A gente sabe que para fazer delineado a pessoa precisa ter espaço no olho para que ele seja feito. Então, a dica fica aí quando você tiver que fazer o delineado e o delineado, obviamente, for aplicável naquele formato de olho, tá bom? Bom, gente, então foi isso. As minhas 10 dicas para vocês hoje foram essas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like para mim. Se não for inscrito no canal, se inscreve aqui. Ativa o sininho de notificação para receber notificação sempre que eu postar vídeo novo. E volta aqui toda quinta às 19, que tem vídeo novo. Se não tiver, porque é feriado de carnaval. Tá bom? Um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!